Bem-vindo ao canal Ponto de Inflexão, Roblox, um universo digital com milhões de jogadores, a grande maioria crianças. Mas por trás de toda essa diversão está surgindo uma onda de processos que acusam a plataforma de uma falha gravíssima: não proteger seus usuários mais vulneráveis. E isso está colocando em jogo não só a reputação, mas o futuro da empresa. Essa frase é bem forte, né? E ela resume perfeitamente o conflito no centro de toda essa história. É uma verdadeira batalha entre quem tentou soar o alarme e um gigante da tecnologia. Vamos entender direitinho como a gente chegou nesse ponto. No coração desses processos todos, existe uma promessa que, segundo as acusações, foi quebrada. O Roblox foi vendido para os pais como um espaço seguro, educativo, mas a realidade para muitas crianças, como a gente vai ver, foi um verdadeiro pesadelo. O caso dessa jovem, que a gente conhece apenas como DH, é um exemplo trágico de como essa promessa falhou. Ela acreditava que estava segura, mas acabou se tornando um alvo. Foi sequestrada e abusada. E o pior, a história dela é só uma entre milhares. Os próprios números da Roblox mostram uma escalada que, olha, é de assustar. A gente está falando de um salto de 3.000 incidentes reportados para mais de 13.000 em um único ano. Cada número desses é uma possível vítima e levanta uma pergunta muito séria: o que afinal está acontecendo por trás das telas desse jogo? E é bem no meio dessa crise que surge uma figura central, o youtuber Shelep. E ele não é só um crítico qualquer, não. Ele mesmo foi uma vítima na plataforma e transformou a própria experiência traumática numa verdadeira cruzada por justiça. A jornada do Shelep é impressionante, de verdade. Ele vai de vítima a investigador, ajudando a polícia a prender predadores. Mas em vez de ser reconhecido pela empresa que ele estava tentando proteger, qual foi a resposta do Roblox? Tentaram silenciar ele com ameaças legais. A reação do público foi imediata e, assim, avassaladora. O escândalo não só manchou a reputação do Roblox, como bateu onde mais dói, no bolso. Uma perda de 12 bilhões de dólares em valor de mercado. Isso mostra que a confiança do público tem um preço, e é bem alto. Como o próprio Shelep disse, o objetivo dele no começo não era criar um movimento. Era algo bem mais simples. Ele só queria que a empresa ouvisse. Ele denunciava e, segundo ele, nada. Absolutamente nada acontecia. Tá, mas como a plataforma ficou tão vulnerável assim? Bom, os processos judiciais apontam para 3 falhas de sistema bem graves que teriam criado, basicamente, o ambiente perfeito para o perigo se instalar. Juntando essas 3 falhas, a gente tem a receita do desastre, a tempestade perfeita. Contas super fáceis de criar que deram acesso livre para predadores. A própria economia do jogo virou uma ferramenta de manipulação. E para piorar, uma moderação minúscula, ou seja, quase ninguém vigiando. E este gráfico aqui, ele mostra uma diferença gritante. Mesmo com uma base de usuários gigantesca, o Roblox teria uma fração dos moderadores de outras plataformas, como o TikTok. Um número que faz a gente se perguntar onde é que estavam as prioridades da empresa, né? E essas brechas não eram falhas super complexas, sabe? Eram jeitinhos bem simples de burlar as regras, tipo usar emojis para driblar os filtros. De acordo com os processos, essas brechas indicam que o Roblox sabia dos riscos, mas não agiu de forma eficiente para acabar com eles. E tudo isso nos leva, claro, para o tribunal. Normalmente, as empresas de tecnologia são protegidas por um escudo legal bem poderoso, mas dessa vez, esse escudo pode ter algumas rachaduras. Essa lei, a tal da Seção 230, é o motivo pelo qual as redes sociais não são processadas o tempo todo pelo conteúdo que os usuários publicam. E aqui está a grande sacada da estratégia legal. Os advogados não estão processando o Roblox pelo que os usuários fizeram. Isso seria barrado pela Seção 230. Eles estão processando a empresa pelas ações dela mesma, por ter projetado uma plataforma insegura e, pior, ter feito propaganda dizendo que era segura. O que este slide mostra é o coração do argumento todo. A responsabilidade aqui, segundo os queixosos, é da empresa que fez a promessa de segurança e não só dos usuários que quebraram as regras. E isso tudo nos leva a pensar no futuro. Porque, se esses processos forem bem-sucedidos, as ondas de choque vão ser sentidas muito além do universo do Roblox. Uma vitória dos queixosos aqui não seria só uma vitória, seria um verdadeiro terremoto jurídico. Poderia criar um precedente novo, forçando toda a indústria de tecnologia a ser responsável não só pelo conteúdo, mas pelo próprio design dos seus produtos. No fim das contas, tudo se resume a esta pergunta fundamental.
Uma pergunta que, agora, está nas mãos da justiça. E então, já se conhecia a gravidade de todas essas acusações? Se esta nossa análise ajudou a entender melhor o caso, já sabe, né? Deixe seu like, compartilhe e comente aqui embaixo a sua opinião sobre a responsabilidade das plataformas digitais.